Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o ângulo ideal de fio. Por favor, esqueçam aquela bobagem de receita de bolo, tipo, a faca de cozinha são 15 graus, faca de caça e bushcraft são 20 graus, faca de sobrevivência são 25 ou 30 graus. Gente, isso é tanta bobagem que nem errado é. Simplesmente não faz sentido, não tem lógica esse tipo de recomendação. E por que eu digo isso? Porque as facas ou lâminas, vamos colocar, pode ser facas ou canivetes, são diferentes, com geometrias gerais diferentes, geometrias de fio diferentes, aços diferentes, durezas diferentes, tratamento térmicos diferentes. Se essas já não fossem variáveis demais, fossem muitas variáveis para você estabelecer um ângulo ideal, ainda tem as variáveis do próprio usuário, ou seja, o que o usuário vai cortar com aquela lâmina e principalmente como ele vai cortar com aquela lâmina. Porque os amigos hão de convir comigo, por exemplo, para um determinado corte, para cascar ou para apontar uma madeira, eu tenho que fazer o corte em ângulo. Mas muitos cortes eu posso fazer com a lâmina na perpendicular. Algumas pessoas fazem esses mesmos cortes com a lâmina inclinada. Isso exerce uma força no fio diferente. Um corte na perpendicular, o fio suporta melhor. Um corte já com um componente na diagonal, você tende mais a rolar esse fio. Então, como nós vimos, não existe um ângulo ideal para tal categoria de lâmina. O que pode ser feito mais próximo do ideal é cada um testar a sua lâmina e ver com qual fio ela trabalha melhor naquelas tarefas que você desempenha com ela. Tá? Aqui, só para fazer uma demonstração, eu tenho duas faquinhas benchmark, tá? Não são benchmade, são benchmark, são facas chinesas, tá? Geometria de lâmina absolutamente igual, geometria de desbaste do fio exatamente igual, dureza do aço, ambas têm 57 RC, o aço quase certamente é o 8 cromo 13 MOV. Qual a diferença das duas? O ângulo do microfio aplicado em cada uma. Essa está com 15, está até anotado 15 na lâmina, e a de cá com 20. Todas duas muito bem afiadas, rapando o cabelo, tá? Todas duas. Todas duas muito bem afiadas, terminadas da mesma forma, tá? Usando esse afiador em V, que é um que eu fiz, mas é tipo os Smiths da vida e por aí vai, tá? É um afiador em V de ângulo pré-definido. Gente, como é que eu vou determinar isso? Olha, existem vários meios em que a pessoa pode usar para determinar a durabilidade do fio. Corda de sisal, papelão, o diabo a quatro. O que eu aprendi na minha experiência ao longo dos anos? Corda de sisal, ela varia muito dentro do próprio lote de corda e dentro de um próprio rolo de corda. Por quê? Você não tem uma fibra de sisal de 100 metros. Você tem fibras de sisal normalmente aí em torno de 1 metro e pouquinho, que vão sendo trançadas para formar uma corda. Então pode haver diferença na densidade e tal. Papelão então é um troço que varia demais da conta. A forma do amigo conseguir uma uniformidade melhor seria cortar uma caixa com uma dada lâmina, tirando tiras dela, e as lâminas que ele for testar, fazer corte intercalado na mesma tira de papelão. Vamos supor que eu cortei 10 tiras de uma caixa de papelão. Em vez de cortar uma tira com uma faca e outra tira com outra faca, eu fazer 5 ou 10 cortes com uma faca numa mesma tira
e continuar com outra faca até acabar essa tira, mais 10 cortes, porque assim você garante mais ou menos uma uniformidade. Essas latas de cerveja aqui, não é porque eu bebi isso tudo, até porque eu não costumo ingerir bebida alcoólica, lógico, para levantar um brinde, para tomar um gole de cerveja com um amigo, nada contra, não sou radicalmente contra não, é só que eu prefiro suco ou refrigerante, tá? Mas eu descobri que lata de alumínio pode ser de cerveja, pode ser de refrigerante, tem uma homogeneidade muito grande. E é um bom meio para você avaliar desgaste de fio, porque ela tanto provoca um desgaste abrasivo no fio, quanto ela pode provocar um certo rolamento no fio, principalmente em durezas menores. Então é um bom meio para você avaliar o desgaste de fio, tá? E agora o ideal mesmo, gente, seria que para fazer essa avaliação de qual fio está melhor do que o outro, aqui eu vou usar papel de bula para ser cortado e ver se está rapando o cabelo. Mas o ideal mesmo é você fazer um dispositivozinho com duas hastes que ficam sobre uma balança e você passa uma linha nessas hastes. Qual linha, Cabral? Qualquer linha. Linha trançada, essas de costura. Pode ser sintética, pode ser de algodão. O importante é que você use sempre a mesma linha para você ter um parâmetro. E aí como é que você vai fazer? Em cima de uma balancinha digital, você posiciona a lâmina ali e vai forçando, sem correr a lâmina. Você vai fazer o push cut, né? E ver quantas gramas foram necessárias para romper a linha, tá? Essa é a forma mais precisa de você determinar, vamos dizer, a degradação de fio. Você mede, faz uma média de 3 medidas para ver quantas gramas o fio está inicial e depois do teste você faz a média novamente. Eu não vou fazer isso porque demanda um pouco mais de tempo, um setup mais bem arranjado e tal. Eu vou ficar com o papel e os amigos também não precisam disso tudo, podem usar o corte de papel e a depilação do braço para saber se está funcionando. Já vou avisando, antes de testar esses 2 microfios que estão aqui com 15 e 20 graus, desculpem, eu testei com 10 e 15 graus. Vocês se lembram num vídeo que eu fiz atrás, que eu falei que quanto mais aguda a geometria de fio, a tendência é que corte melhor e a tendência é que dure mais tempo esse fio. E eu expliquei o porquê naquele vídeo. É óbvio que existe um limite, porque se fosse assim, todo mundo colocaria um ângulo de 3 graus nas suas lâminas e um microfio de 5 graus e ali ia cortar muito mais tempo. Não é assim, gente. Existe um chamado threshold, ou seja, uma fronteira além da qual que esse princípio já não se aplica mais. No caso dessas 2 faquinhas aqui especificamente, a 10 graus e a 15 graus, o 10 graus sofreu mais danos do que a 15 graus. Então, eu não vou refazer aqui, porque eu já fiz, já sei por experiência, e fiz por esses dias, para não falar que tem muito tempo, foi há 2, 3 dias atrás que eu fiz esse teste, a 10 e 15 graus. E depois, para me certificar como estava com tempo, eu inverti. Aqui estava com 15, eu fiz o desbaste de alívio de novo de 7,5 até 10, de 7,5 e apliquei 10 de microfio. E na outra, refiz de novo o desbaste de 7,5, outro desbaste de 10 graus e aí apliquei o microfio de 15. Então, o resultado foi consistente, tanto num como no outra. O microfio a 10 graus falhou. Falhou em que termos? Ele teve desempenho, depois do teste nas latas de cerveja, pior para cortar papel e para rapar cabelo do que o microfio a 15 graus. Então eu já sei que essas 2 faquinhas, não é que elas não aceitam trabalhar a 10 graus, elas até aceitariam, se eu tivesse disposto a retocar esse fio mais vezes, tá? Então vamos lá, vamos fazer o teste. Lata de alumínio, gente, é muito homogênea, mas se você quiser realmente
saber se não está favorecendo nem uma lâmina nem outra, eu vou efetuar numa mesma lata o mesmo número de cortes com cada faca, tá? E outro detalhe, esse teste, se fosse uma coisa mais rigorosa, teria que ser o chamado duplo cego, ou seja, eu não deveria saber qual faca está com 15 graus e qual está com 20, e eu não deveria avaliar o resultado. Isso deveria ser avaliadores diferentes de mim, tá? Mas é lógico que ninguém vai fazer isso para usar suas facas. Isso é só para você descobrir qual o ângulo otimizado em que a sua faca ou seu canivete pode trabalhar, tá? Então vamos lá, vamos começar com a de 15, usando uma lata aqui. Eu vou efetuar 7 cortes nessa lata. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu passo para outra. A lata de alumínio, gente, é muito uniforme, a densidade, a espessura, mas para não haver questionamento de diferença, eu vou usar as duas facas na mesma lata. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Vamos ver se com 7 cortes deu alguma diferença no fio. Não, para mim as duas eu ainda não consigo detectar uma diferença. Vamos lá, mais 7 cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos testar se eu consigo perceber alguma diferença. Já tem uma diferençazinha. Vamos ver. Deixa eu colocar o óculos aqui. Tá pegando o cabelo. Tá pegando o cabelo. Então vamos mais uma lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novo teste no papel. Não, ainda estão indo bem.
Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um teste no papel. Ainda está indo relativamente bem. Mais uma lata então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, e a última lata. 1, 7. Pois bem, 3, 6, 8 latas. Vamos ver. Bom, ambas cortando o papel sem mascar. Vamos ver se estão pegando cabelo. Tranquilo. Não, aqui está falhando um pouquinho. Ó, não está pegando o cabelo. Ó. Aqui continua pegando o cabelo. Ó. Vai arrancando. Pega, mas falha um pouco, mas pega, mas falhando um pouco. Aqui pega melhor. Então vamos lá. 15 graus, 20 graus. 20 graus apresentou uma deterioraçãozinha do fio um pouco maior. Continua rapando o cabelo, falhando um pouco. A 15 graus falha menos. Gente, o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar, perdão, com esse teste, é que esqueçam aquela receita de bolo. Os amigos podem e devem determinar para cada lâmina que os amigos possuem um ângulo ideal de fio para trabalhar no que os amigos trabalham, não me importa o que seja. Ô Cabral, o ideal não seria eu testar no meio que eu vou usar? Sim, gente, a verdade é que o ideal seria isso. O problema é de você, às vezes, testar no meio que você vai usar. Por exemplo, se você vai cortar carne, você vai levar uma eternidade até a sua faca apresentar uma degradação de fio que você consiga observar. Então, esses meios para acelerar o desgaste, apesar de não ser o ideal, elas vão te dar uma ideia. Ah, Cabral, e como é que eu vou saber com qual ângulo eu vou trabalhar? Gente, normalmente o fabricante,
ele coloca uma margem de segurança grande quando ele fabrica uma lâmina. Então vamos dizer que a lâmina chegou para você com um ângulo de 15 graus. Eu te diria para testar também num ângulo de 10 graus. Ou se ela chegou com um ângulo de 20, teste também num ângulo de 15. Nesse caso aqui, o ângulo menor se saiu melhor. O 15 se saiu melhor do que o 20. Então, óbvio, eu vou escolher que essa faca minha trabalhe com 15 graus. Ah, Cabral, mas e se o desempenho eu vou testar uma faca só minha. Como é que eu faço esse teste? Gente, vamos supor que você tem um canivete aí qualquer, Ganzo, Sanremo, qualquer marca, gente, qualquer marca, Spyderco, qualquer marca que vocês queiram, qualquer aço. Vamos supor que você ainda está com o ângulo de fábrica no fio. Normalmente esses ângulos de fábrica são 17 graus, 18, 20. Quando o canivete é muito bom, ele vem com 15. Faça um desbaste de alívio de 10 graus, porque todo bom aço de cutelaria com um tratamento térmico minimamente aceitável não falha com um desbaste de alívio de 10 graus. O aço não falha. Então, quando você fez esse desbaste de alívio de 10 graus, que é o que o pessoal vê como recomendação padrão minha no meu vídeo de afiação, aplique um microfio de 15 graus e teste sua lâmina. Pode ser em corda de sisal, pode ser em papelão. Como você vai testar da mesma forma que eu falei, eu só recomendaria os amigos tomar o cuidado seguinte. Vamos supor que você cortou, que isso aqui fosse uma tira de papelão, que você cortou 10 tiras de uma caixa de papelão e na hora de testar, por exemplo, o fio a 15 graus, você efetue 10 ou veja quantos cortes você conseguiria efetuar nessa tira de papelão, suponhando que ela tivesse aí uns 20 centímetros, 10, 15, 20, se forem 20 cortes que você acha possível fazer nessa tira de papelão, efetue 10 com fio a 15 graus e coloque a tira de papelão de lado, sobrando mais 10 cortes para serem feitos. Pegue outra tira, mais 10, coloque de lado e assim vai, até você perceber uma degradação do fio, quando o fio já não está cortando mais papel direito ou quando não está rapando o cabelo do seu braço direito. Muito bem, pegue o seu dispositivo de afiação, seja ele qual for, tá? No caso, esse aqui está com 15 graus, mas o fio desse canivete aqui está com 10 graus de cada lado, esse Sanremo. Então eu colocaria no meu bloquinho de 10 graus, né? Daria umas 2 passadinhas para qualquer eventual rolada de fio ou qualquer desgaste. E vamos supor que eu tivesse feito os primeiros cortes com ele a 10 graus. Agora, eu não preciso fazer mais nada. Essa é a vantagem de você começar pelo menor ângulo. Simplesmente coloco aqui que são 15 graus. Se fosse o caso, eu daria 2 ou 3 passadinhas, pronto. Meu microfio já estaria com 15 graus. Eu pegaria o que sobrou daquelas talas de papelão e faria mais 10 cortes em cada uma, né? Para ver. E aí testaria rapar o cabelo, tá, gente? Então é dessa maneira que vocês vão fazer, é extremamente simples. Pode usar papelão, pode usar lata de cerveja. Se você quiser ter uma comparação mais ou menos de como é que está o desempenho da sua lâmina, veja bem, você não vai estar comparando desempenho de aço, você não vai estar comparando desempenho estritamente do frio, porque a geometria geral da sua lâmina, com certeza, a não ser que seja uma lâmina igual essa, vai ser diferente dessa. Geometria de fio é só para você ter uma ideia da retenção do fio que está na sua lâmina agora. Pega a lata de cerveja e faz esses cortes que eu fiz. Cada uma dessa aqui, deixa eu ver, tem 3, 6, 8, né? Cada uma fez 7, então tem 56 cortes. Cada faquinha dessa efetuou 56 cortes numa lâmpada de alumínio de 475 ml. Tá? Você pode usar a latinha menor, não tem problema nenhum, é só para você ter uma ideia. O importante desse vídeo, gente, é isso, é deixar presente para os amigos
que não existe essa receita de bolo. Ah, tal tipo de faca é tal ângulo. Não existe isso. Por quê? Porque as facas são diferentes, as lâminas são diferentes, os canivetes são diferentes, usam aços diferentes, com geometrias diferentes, e o usuário corta de formas diferentes. Então você pode estabelecer para cada lâmina sua qual o ângulo ideal de fio que ela pode trabalhar. Qual vai ser o ângulo ideal, Cabral? O menor ângulo possível em que ela mostre um bom desempenho que você acha aceitável, tá? Então esqueçam essas fórmulas prontas e tal. Vocês viram que é extremamente fácil cada um determinar qual o ângulo de fio ideal cada uma de suas lâminas vão trabalhar. Por exemplo, se essas duas faquinhas que são idênticas, se uma tivesse uma dureza muito menor do que a outra, por exemplo, uma com 55 e a outra com 57, provavelmente ia dar diferença maior ainda no desempenho. Talvez o menor ângulo falhasse nesse caso, o ângulo de 15 graus talvez falhasse, porque talvez ele rolaria mais facilmente, tá? Então é isso que eu estou falando. Para cada lâmina é muito fácil, e vocês viram que é relativamente rápido você estabelecer qual o ângulo ideal para ela trabalhar. Às vezes você está com uma lâmina aí, com fio de fábrica, achando que o desempenho dele está uma maravilha. Aí você faz um teste, você faz um desbaste de alívio de 10 graus, que isso todo aço suporta, gente. Qualquer aço usado em cutelaria, com um tratamento térmico minimamente decente, suporta um desbaste de alívio de 10 graus. Em cima deste desbaste de alívio de 10 graus, você pode pôr um microfio de 15, de 20, de 25, o que você quiser. Eu recomendo que você escolha sempre o menor ângulo em que teve um desempenho satisfatório. Não precisa nem ser o melhor. Nesse caso aqui, o menor ângulo aqui, que foi o de 15 graus, teve um desempenho melhor do que o de 20. Mas vamos supor que o de 20 tivesse um desempenho ligeiramente melhor. Eu ainda assim posso escolher o de 15, mas sabendo que escolhendo o de 15, eu vou ter que retocar mais vezes. Então essa aqui 15 graus, aqui está 15 graus, 1, 2, 3, pronto. Vamos ver o desempenho. Pronto aí, ó, rapando o cabelo, que é uma beleza. O mesmo deve se dar com 20, vamos ver, 20 graus. Não voltou a rapar como o de 15 não. Significa que o 20 graus realmente sofreu mais danos, tá? Ah, Cabral, mas por que o 20 graus não é mais robusto do que o 15? É mais robusto, só que para entrar no alumínio e para correr no alumínio, como ele é mais robusto, ele tem que fazer mais força. No caso, eu tenho que fazer mais força para ele descer. Então, como o fio está em contato com o alumínio, mais força significa mais dano. Ah, então é sempre o menor ângulo? Não, como eu já falei no caso dessas duas faquinhas. Com 10 graus de microfio, ela falhou. Ela não teve o mesmo desempenho que com 15. Então essas faquinhas eu testei com 10, 15 e 20. O de 15 e 20 vocês estão vendo nesse vídeo aqui, direto, ao vivo, né? Sem corte, sem nada. O de 10 e 15 eu fiz antes e vi que elas não suportam 10 graus. Ah, Cabral, não suporta? Gente, não é que não suporta. Eu poderia trabalhar com ela com 10 graus. Mas se eu estivesse cortando lata de alumínio, por exemplo, se a minha tarefa fosse cortar lata de alumínio, eu ia ter que usar minhas hastes aqui mais vezes nela. Eu vi que com 15 graus eu não faço tanta força a mais do que com 10 e o meu fio dura mais. Então, para mim, nesse caso, o fio ideal seria 15 graus para essa faca. O 20 mostrou um desempenho mais pobre, tá? Além de fazer mais força, o fio se degrada mais rapidamente. Então, para essa faca aqui, especificamente, nesse teste que eu fiz, o ângulo de 15 graus de microfio se saiu melhor, tá? É isso que eu quero que os amigos entendam. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. O amigo pode, de uma forma simples,
Ah, tem que ser lata de alumínio, Cabral? Não, gente. Você pode usar corda de sisal, como eu já falei, pode usar papelão. Eu só acho que a lata de alumínio é um meio mais homogêneo, tá? Ela não tem tanta diferença de uma para outra. E essas, por exemplo, o papelão, ele tem tantas inclusões que às vezes você pode pegar numa mesma tira de papelão um lado que está com mais inclusões do que o outro. E aí você testa uma faquinha, faz 5 cortes. Quando você vai fazer os 5 cortes na mesma tala, aquele lado demanda um pouquinho mais do fio. Você não consegue perceber isso, mas ele vai degradar o fio mais rápido. Eu acho latinha, que é uma coisa relativamente fácil de se ter acesso, um meio mais fácil e que deteriora o fio com um pouquinho de rapidez. Ou seja, eu não tenho que efetuar muitos cortes para perceber a diferença, tá? Acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.